Eu demorei 3 anos para conseguir contar isso direito. Não porque eu não soubesse as palavras, eu sabia. Eu ensaiava no chuveiro, no carro, no escuro do quarto às 2 da manhã. Mas toda vez que eu tentava começar, engolia. Parecia que se eu falasse em voz alta, viraria real de um jeito diferente. Mais permanente. Mais meu. Então deixa eu contar agora. Do jeito que foi. Sem embelezar, sem poupar ninguém. Nem ele nem eu mesma. Eu tinha 26 anos quando conheci o R. Não vou usar o nome dele inteiro. Não porque eu tenha medo dele, o medo ficou no passado, vai ficar claro. Mas porque nomear dói diferente. Então ele vai ser R, e eu vou ser eu. Era novembro. Aquele calor úmido de novembro no interior de São Paulo que gruda na pele, que faz a gente sentir que o ar tem textura. Eu estava numa festa de aniversário de uma amiga de faculdade, a Patrícia, que tinha voltado da Austrália depois de 2 anos e queria ver todo mundo de uma vez. Casa pequena, varanda com varal de pesca-pisca, aquela playlist do Spotify que todo mundo conhece mas ninguém admite que gosta. Eu não queria estar lá. Tinha brigado com a minha mãe naquele tarde, uma dessas brigas sem assunto, sabe? Aquelas que são sobre outras coisas, sobre acúmulo. Ela queria saber se eu ia renovar o aluguel do apartamento que eu dividia com a Fernanda ou se ia voltar para casa. Eu não queria nem pensar nisso. Peguei a bolsa, saí e fui pra festa porque era o único lugar que eu tinha pra ir. Fiquei num canto com uma cerveja morna na mão, fazendo aquela coisa que a gente faz em festa quando tá triste, fingindo que tá mandando mensagem importante pelo celular. Foi quando ele chegou. Não chegou tipo, ele não apareceu com fanfarra. Ele chegou de um jeito quieto, lateral, como quem não precisa de atenção pra existir. Alto, ombros largos, barba de uns 3 dias, uma camiseta simples, daquelas que ficam bem em quem tem o corpo certo. Cabelo escuro, levemente despenteado. Ele era bonito do jeito que machuca um pouco olhar, sabe? Daquele jeito que faz você querer desviar o olho e olhar de novo ao mesmo tempo. Ele veio me cumprimentar porque era amigo do irmão da Patrícia. Estendeu a mão e falou o nome com aquela voz um pouco baixa, um pouco rouca. R, prazer. Prazer, eu falei, e minha voz saiu normal, o que foi uma conquista porque meu coração tinha feito uma coisa muito estranha naquele segundo. A gente ficou conversando. Primeiro sobre a festa, depois sobre a Patrícia, depois sobre a Austrália, depois sobre absolutamente nada e tudo ao mesmo tempo. Ele era formado em engenharia, trabalhava numa construtora em Campinas. Morava sozinho. Tinha um cachorro chamado Bruto, que era um vira-lata que ele tinha resgatado de uma estrada. Quando ele falou do cachorro, o rosto dele mudou. Ficou mais leve, mais humano. Asterisco esse detalhe. Esse foi o detalhe que me pegou. Asterisco. A gente ficou 2 horas conversando encostado na parede daquela sala. 2 horas. Em festa. Eu não lembrava a última vez que tinha conversado com alguém por 2 horas sem olhar pro celular. Quando a festa começou a esvaziar, ele me pediu um número. Não do jeito performático, não com aquela energia de conquista. Ele só disse, posso te ligar um dia desses? Quero continuar essa conversa. Asterisco, quero continuar essa conversa. Asterisco, quem fala isso? Quem tem essa simplicidade? Eu dei o número. Fui embora com a Fernanda que me perguntou no carro quem era aquele cara que tinha me prendido a noite toda. Eu disse que não sabia direito ainda. Mas eu já sabia. Eu só não queria falar em voz alta ainda. Ele me ligou 3 dias depois. Não mandou mensagem, ligou. Às 8 da noite, enquanto eu estava jantando macarrão sozinha e assistindo a um reality show britânico que eu não entendia metade. Eu olhei pro celular tocando e fiquei olhando por 2 toques antes de atender, porque meu primeiro instinto foi não atender, porque atender significava querer. Oi? Ele disse, você tá ocupada? Estou comendo macarrão. Eu falei, honestamente, sem saber por que estava sendo honesta. Ele riu. Aquela risada baixa, contida, que eu aprenderia a amar e depois a odiar e depois a sentir falta, nessa ordem. Posso ligar depois? Não precisa, eu disse. O macarrão não tá reclamando. A gente ficou 1 hora no telefone. 1 hora. Quando foi a última vez que você ficou 1 hora no telefone com alguém que você mal conhecia? Isso não existe mais. As pessoas mandam áudio de 40 segundos e acham que estão se comunicando. Ele ficou 1 hora conversando comigo sobre música. Ele gostava de rock nacional antigo, MPB, não suportava sertanejo universitário, mas respeitava quem gostava, sobre família. O pai tinha morrido quando ele tinha 19 anos, a mãe morava em Ribeirão, irmã mais nova casada com 2 filhos, sobre o trabalho, gostava mais de obra do que de escritório, preferia o calor e a poeira ao ar-condicionado e as planilhas. Asterisco, asterisco, asterisco. Antes de desligar, ele perguntou se eu topava jantar no sábado. Eu disse que sim antes de terminar de processar a pergunta. O jantar foi num restaurante italiano simples, daqueles de toalha xadrez e vela de aniversário que sobrou numa garrafa de vinho. Não foi num lugar chique para impressionar. Isso já me disse alguma coisa, ou deveria ter
ter me dito mais do que disse. Ele chegou 5 minutos antes de mim. Estava sentado com o cardápio aberto quando eu entrei, e quando me viu, ele fechou o cardápio e ficou de pé. Não de um jeito exagerado, afetado. De um jeito natural, como se levantar quando alguém chega fosse a coisa mais óbvia do mundo. Asterisco, ninguém mais faz isso. Ninguém. Asterisco. Nós ficamos 4 horas naquele restaurante. O garçom teve paciência de santo. A gente comeu, bebeu vinho, comeu sobremesa, pediu café, pediu outro café. A gente conversou sobre coisas pequenas e grandes misturadas, sem hierarquia. Ele me contou do pai, como foi perder o pai com 19 anos, como a morte chegou rápido, infarto, e como ele não tinha chegado a tempo no hospital. Como isso ficou nele de um jeito que ele ainda não sabia nomear direito. Eu contei da minha família, da minha mãe que era professora aposentada e tinha a ansiedade de quem passou a vida gerenciando outros filhos além dos próprios. Do meu irmão mais velho que morava em Curitiba e com quem eu mal falava, das minhas brigas constantes com a minha mãe que eram, no fundo, sobre amor mal traduzido. No final da noite, ele me levou até o carro. A gente ficou parado na calçada por um tempo, com aquele silêncio que não é vazio. Ele me olhou de um jeito direto, sem pressa. Eu gostei muito de você, ele disse. Simples, sem game, sem jogo. Posso te ver de novo? Eu disse que sim, e dessa vez eu sabia exatamente o que estava dizendo. Os primeiros 2 meses foram aquela coisa que você sabe que é irreal, mas entra de cabeça assim mesmo. Mensagem de bom dia, ligação de boa noite, fins de semana juntos. Ele me levou para conhecer o Bruto, que era um cachorro cor de carvão, grande com uma orelha em pé e outra caída, e que latiu para mim com toda a força que tinha até eu me abaixar e oferecer a mão, e então virou um tapete de amor no chão. Eu pensei, asterisco, se o cachorro gosta de mim, é um bom sinal, asterisco. Depois eu ia pensar que o Bruto tinha mais bom senso que eu. Ele era atencioso, não de um jeito performático, de quem está tentando impressionar, de um jeito consistente, cotidiano. Lembrava de coisas que eu falava de passagem. Se eu mencionava que estava com dor de cabeça, horas depois ele mandava mensagem perguntando se tinha passado. Se eu falava que estava com saudade de alguma comida, semanas depois ele aparecia com aquilo. Não grandiosos, pequenos, contínuos. A minha mãe, quando eu a contei sobre ele, ficou de um jeito que ela fica quando quer falar alguma coisa mas decide não falar. Esse silêncio dela que é mais alto do que qualquer coisa que ela poderia dizer. Como é ele? Ela perguntou. Bom, eu disse. E depois, porque ela continuou me olhando. Ele é bom, mãe. De verdade, bom não é suficiente. Ela falou. E eu fiz aquela coisa que eu sempre faço, que é transformar a sabedoria da minha mãe em implicância e descartar. A Fernanda gostou dele desde o primeiro encontro. Ela falou que ele tinha presença que era diferente dos caras que eu tinha saído antes. Os ansiosos, os imaturos, os que mandavam meme em vez de sentimento. Ela falou que ele parecia asterisco sólido, asterisco. Sólido. Essa palavra eu repeti pra mim mesma muitas vezes nos meses seguintes, como mantra, como promessa. 3 meses depois, eu me mudei pro apartamento dele. Não foi precipitado, ou pelo menos não pareceu. A Fernanda estava de mudança também, ia morar com o namorado, e eu precisava de um lugar. O apartamento dele tinha espaço. A gente já passava mais noites juntos do que separados. Pareceu a progressão natural das coisas. Minha mãe me ligou quando eu contei. 3 meses, filha. Mãe, eu estou falando porque eu me importo. Eu sei, você mal conhece esse homem. Eu conheço ele. Silêncio. Tudo bem, ela disse no fim, mas sabe que a sua porta aqui tá sempre aberta. Asterisco porque ela disse isso. Asterisco na hora eu achei que era a ansiedade dela, o jeito dela de sempre imaginar o pior. Mas minha mãe nunca foi pessimista por acidente. Ela foi pessimista por experiência. Mas eu tinha 26 anos e estava apaixonada e convicta. E quando você tem 26 anos e está apaixonada e convicta, a experiência dos outros não atravessa a pele. Morar junto muda tudo. Não de um jeito dramático, não de uma hora para outra. É gradual, como quando você acostuma com um cheiro e de repente percebe que não sente mais. A pessoa fica tridimensional. Os hábitos aparecem. As bordas ficam visíveis. Com o R, as bordas começaram a aparecer em coisas pequenas. A primeira foi o humor. Ele tinha senso de humor genuíno, às vezes sutil, às vezes absurdo. Mas havia um segundo tipo de humor que eu demorei a separar do primeiro. Humor que usa a verdade como lâmina e chama de brincadeira. Pequenos comentários sobre como eu arrumava o apartamento, sobre o que eu cozinhava, sobre como eu me vestia. Ditos com um sorriso, seguidos de um estou brincando, relax. A primeira vez que isso aconteceu, a gente tinha uns 2 meses de moradia juntos. Eu tinha cozinhado um frango que ficou um pouco seco. Tinha esquecido no forno um tempo a mais, estava distraída com uma ligação de trabalho. Enquanto a gente comia, ele disse, esse frango tá tão seco que parece papelão. Eu ri.
Ele riu, passamos para outro assunto, mas havia algo naquele momento que ficou, uma pontada pequena, como uma pedrinha no sapato que você decide ignorar porque vai chegar no destino logo de qualquer forma. Semanas depois, eu estava me arrumando para sair com a Fernanda, não com ele, com a Fernanda, uma coisa de meninas. Eu tinha colocado um vestido que eu gostava muito, vermelho, que ficava bem em mim. Quando saí do quarto, ele me olhou de cima a baixo e disse: "Esse vestido ficou apertado, né?" Eu parei. "O que?" "Não, eu achei que ficou um pouco apertado na cintura." "Não tá mal, é só observação." Asterisco observação. Asterisco eu estava com o mesmo peso de sempre. O vestido caía exatamente como sempre tinha caído. Eu olhei para mim mesma no espelho do corredor e de repente vi a coisa mais ridícula. Estava procurando a apertada que ele havia mencionado. "O vestido tá normal", eu disse. "Falei que não estava mal", ele repetiu, levantando as mãos em rendição. "Nossa, você é sensível." Eu fui sair com a Fernanda e fingi que estava bem, mas fiquei o jantar inteiro sem conseguir comer o pão da cestinha porque tinha aquela voz na cabeça. Asterisco ficou apertado. Asterisco e o pior, nem era a voz dele mais. Já tinha virado a minha. A Fernanda percebeu que eu estava quieta e perguntou o que tinha. Eu disse que nada, cansaço do trabalho. Não contei sobre o vestido. Não sei por quê. Provavelmente porque contar em voz alta tornaria real, e tornando real eu teria que decidir o que fazer com isso. A segunda coisa foi o ciúme. No começo parecia carinho. Ele perguntava para onde eu ia, com quem, que horas voltava. Eu respondia sem problema porque não tinha nada a esconder e porque interpretei aquilo como interesse, como cuidado. Asterisco ele quer saber onde eu estou porque se importa comigo. Asterisco. Mas o cuidado tem uma temperatura diferente do controle, e eu demorei para distinguir as duas. Tinha um colega de trabalho, o Márcio, com quem eu trabalhava em projetos frequentemente. Éramos próximos no sentido profissional, tomávamos café juntos, às vezes almoçávamos quando o prazo apertava. Não havia nada ali que não fosse coleguismo. Uma noite eu mencionei que o Márcio tinha me ajudado com uma apresentação. O R ficou quieto por um momento. Depois, "E esse Márcio? Você sempre fala nele. A gente trabalha junto, e muito junto, pelo jeito." "R, a gente trabalha na mesma equipe." "É assim, estou só comentando." Mas o jeito que ele disse "estou só comentando" não era de quem tá só comentando. Era de quem está plantando uma semente e esperando você regar. Eu reguei. Passei a mencionar o Márcio menos. Depois deixei de almoçar com ele sem ter exatamente decidido deixar. Foi acontecendo. Com aquela naturalidade de quando você ajusta o comportamento para evitar conflitos sem chamar de ajuste. Meses depois, quando eu percebi o que tinha feito, fiquei chocada comigo mesma. Não com ele, comigo. Porque eu tinha escolhido. Ninguém me obrigou. Eu simplesmente decidi que a paz em casa valia mais do que o almoço com o colega. Asterisco, e esse é o ponto onde a maioria das histórias assim começa de verdade. Não quando o outro tira algo de você. Quando você começa a entregar. Asterisco. A terceira coisa foi a família dele. Eu conheci a mãe dele, a dona Conceição, num domingo que ele me levou para Ribeirão Preto. Mulher pequena, cabelo grisalho preso, olhos iguais aos dele mas com uma dureza que os dele não tinham, ou que eu ainda não tinha visto nos dele. Ela me recebeu educada, serviu almoço farto, perguntou sobre minha família, meu trabalho. Tudo correto, mas havia algo na forma que ela olhava para mim, como se eu fosse uma candidatura, e ela ainda não tivesse decidido o voto. Na cozinha, quando eu ofereci ajuda com os pratos, ela disse: "Pode deixar, eu dou conta." "Mas eu ajudo mesmo, não tem problema." Ela me olhou. "O R gosta das coisas de um jeito específico. É melhor deixar comigo." Eu disse que sim e voltei para a sala me perguntando o que aquilo significava. Asterisco, o R gosta das coisas de um jeito específico. Asterisco era uma frase sobre pratos, mas soou como uma frase sobre muito mais. No caminho de volta, eu perguntei o que ele achava que a mãe tinha pensado de mim. Ela gostou, ele disse, sem tirar os olhos da estrada. "Você tem certeza?" "Ela não gostou de ninguém ainda", ele disse, e jogou aquilo como se fosse um elogio. "Mas com você ela ficou tranquila. Isso é muito." Asterisco, ela não gostou de ninguém ainda. Asterisco, eu deveria ter perguntado o que isso queria dizer. Quem eram os outros ninguéms? O que tinha acontecido com eles? Não perguntei. Tinha uma outra coisa que eu notei e guardei num compartimento mental que eu não abria com frequência. O jeito que ele falava quando estava frustrado. Não gritava. Nunca gritou. Isso é importante de dizer, porque durante muito tempo eu usei isso como prova de que estava tudo bem. Asterisco, ele não grita. Homem bom não grita. Asterisco, como se o volume fosse o único termômetro da violência. Quando ele ficava frustrado com o trabalho, com o trânsito, com qualquer coisa, ele ficava frio. Um frio específico, calculado. As respostas ficavam curtas. O olhar desviava. E havia uma qualidade naquele silêncio que eu aprendi a temer mais do que qualquer grito poderia ter me ensinado
começado a temer, porque grito você sabe que acabou. Aquele silêncio não terminava. Ele suspendia o tempo, deixava você flotando num ambiente de incerteza até ele decidir que estava pronto para voltar. Eu aprendi a gerenciar o humor dele antes de ele mesmo saber que estava de mau humor. Aprendi a ler os sinais. A postura, o tom da voz quando atendia o telefone, se ele jogava as chaves ou pousava as chaves quando chegava em casa. Asterisco quando você começa a monitorar os sinais de outra pessoa como se sua sobrevivência dependesse disso, algo já foi longe demais. Eu só não sabia o nome do que estava fazendo. Asterisco. Tem um momento numa relação assim que é difícil de identificar depois, porque não tem um dia certo, não tem uma cena específica. É uma série de escolhas pequenas que se somam até você olhar no espelho um dia e não reconhecer completamente a mulher que está ali. Eu parei de sair com a Fernanda com a mesma frequência. Não porque ele proibiu, ele nunca proibiu, mas havia sempre um comentário antes de eu sair. Você vai de novo? Até que horas? Hoje ela não podia vir aqui, e eu ficava calculando se o programa valia a conversa na volta, e muitas vezes a conta não fechava, e eu cancelava. A Fernanda começou a perceber. Ela era direta do jeito que as amigas de verdade são diretas, sem crueldade mas sem rodeio também. Você está sumida. Ela falou uma tarde que a gente conseguiu se ver num shopping, sumida de um jeito diferente. Estou com muito trabalho. Não é trabalho. Ela falou. Me olhou. É o R? Não é o R. Então o que é? Eu olhei pro copo do meu suco e fiz aquela coisa que eu tinha aprendido a fazer muito bem. Desviei de um jeito que parecesse que eu estava sendo honesta. A gente tá num momento de ajuste ainda, sabe? De morar junto. É muita coisa pra equilibrar. A Fernanda ficou quieta. Depois disse, você está feliz? E eu disse que sim. E eu acreditava. Esse é o ponto mais importante e mais perturbador da história. Eu acreditava. Porque quando você está dentro, quando o ambiente vai mudando gradualmente, você não percebe o quanto o ar foi ficando rarefeito. Você só sente um cansaço que não passa, uma leveza que foi embora sem você saber quando, uma versão de si mesma que fica cada vez mais longe como um barco que soltou a corda do cais e está se afastando devagar demais para você perceber que está à deriva. Eu parei de publicar foto no Instagram, não dramaticamente, não de um dia pro outro, mas o R tinha feito alguns comentários sobre isso, sobre como eu me expunha demais, sobre a foto que eu tinha postado numa praia de biquíni com a Fernanda. Pra que isso? Quem precisa ver isso? Sobre um vídeo que eu tinha feito dançando na sala e postado nos stories porque estava de bom humor. Ele assistiu e ficou em silêncio e depois disse muito calmamente, você não acha isso um pouco, sem necessidade? Eu apaguei o vídeo. Ele não pediu. Eu fiz. Eu internalizei o julgamento tão completamente que executei a sentença eu mesma. Minha mãe veio nos visitar uma vez. Ficou um fim de semana. Ele foi impecável, atencioso, educado, cozinhou churrasco no sábado, ficou na conversa, foi buscar ela na rodoviária. Minha mãe ficou satisfeita aparentemente, mas na hora que ela foi embora, no abraço na porta, ela sussurrou no meu ouvido. Você perdeu um brilho, minha filha. Eu me afastei do abraço e olhei para ela como se ela tivesse falado outra língua. O que? Mas o R estava do lado e ela sorriu e disse que havia sido ótimo e que se cuidassem. No carro de volta da rodoviária, ele perguntou o que ela tinha me falado na despedida. Que foi ótimo. Ele me olhou de lado. Só isso? Só isso. Ele não disse mais nada, mas eu fiquei com a frase da minha mãe na cabeça a noite toda. Asterisco você perdeu um brilho. Asterisco e quando fui dormir, fiquei olhando pro teto e tentando me lembrar quando eu tinha tido esse brilho, e quando exatamente ele tinha saído e por onde. Teve uma noite que ficou gravada em mim como um marco, mesmo que na época eu não tivesse reconhecido ela pelo que era. Eu tinha recebido uma promoção no trabalho, coordenadora de projetos, depois de 2 anos na empresa. Minha chefe tinha me chamado numa sexta-feira, fechado a porta da sala e dito que eu era a escolha certa porque eu era consistente, confiável e criativa. Eu saí daquela reunião com o peito cheio, sabe? Aquela sensação boa que fica quando algo externo te confirma o que você esperava de si mesma. Cheguei em casa transbordando. Contei pra ele assim que entrei, antes de largar a bolsa. Ele ouviu, teve um sorriso, disse que bom, voltou pro celular. Eu fiquei parada na sala. É isso? O que mais você quer que eu fale? Eu fui promovida, R. Eu trabalhei 2 anos pra isso. Eu sei, eu ouvi. Parabéns. Mas do jeito que ele disse parabéns com aquela inflexão leve, como quem fecha uma janela, ficou a sensação de que eu tinha interrompido algo, de que a minha conquista era uma inconveniência no timing da noite dele. Eu fui pro quarto, sentei na beira da cama, e fiquei olhando pros meus pés por um tempo. Tentei entender porque estava triste num dia que deveria ser dos melhores do meu ano. Tentei nomear o que tinha acontecido. Não consegui ainda. Mais tarde ele veio, me abraçou por trás, disse que tinha sido longo dia e que estava com dor de cabeça
cabeça, disse que a gente ia comemorar no fim de semana. Eu me virei, olhei pra ele, sorri. Tá bom, eu disse, e guardei o meu peito de volta pra dentro de onde ele tinha vindo. 8 meses de moradia juntos, quase 1 ano de relação. Eu tinha pegado no celular dele. Preciso ser honesta sobre isso sem drama e sem desculpa. Eu peguei. Não foi acidente. Foi uma noite que ele estava no banho. O celular tocou na mesinha e eu olhei. Só o remetente, a primeira linha da mensagem. E o que eu vi foi suficiente para eu pegar o telefone, desbloquear. Eu sabia a senha porque um dia ele tinha me pedido para confirmar uma coisa no celular e tinha me falado. E ler. Era uma conversa com uma mulher. Vou chamar de M. A conversa não era de agora. Voltava meses. Não era explicitamente sexual. Pelo menos não toda. Era aquele tipo de intimidade que dói diferente porque não tem como ser desmentida. Conversas cotidianas. Ele perguntando como foi o dia dela. Ela mandando foto de uma comida que fez. Ele respondendo parece ótimo. Me reserva uma parte. Um áudio dela rindo de uma piada que ele tinha feito. Uma mensagem dele dizendo, você me entende de um jeito que facilita tudo. Asterisco, você me entende de um jeito que facilita tudo. Asterisco. Eu li essa frase umas 5 vezes. Sentei na beira da cama. Ouvi o chuveiro correr. Meu coração estava batendo rápido demais pro meu tórax conter com dignidade. A última mensagem era de 2 dias atrás. Ela perguntando quando ele ia aparecer por Campinas. Ele respondendo, semana que vem posso dar um jeito. Asterisco, semana que vem posso dar um jeito. Asterisco. Eu coloquei o celular de volta exatamente onde estava. Fui pra cozinha. Bebi um copo d'água. Fiquei de pé na frente da janela olhando pra rua enquanto o chuveiro ainda corria. Quando ele saiu do banheiro eu estava lavando um copo que já estava limpo. Tá bem? Ele perguntou. Estou. Eu disse. Você vai querer jantar? Porque eu não estava pronta. Não para aquela conversa. Não ainda. Eu precisava de tempo para organizar o que tinha sentido, o que eu queria fazer com aquilo. E havia uma parte de mim, a parte mais aterrorizante, que já estava calculando como não estragar as coisas. Asterisco, como não estragar as coisas. Asterisco, como se as coisas não já estivessem estragadas antes de mim. Eu fiquei com aquilo por 4 dias. 4 dias comendo com ele, dormindo do lado dele, respondendo suas mensagens de trabalho com oi amor, tá bem? Assistindo série na mesma cama. 4 dias com aquele negócio instalado em mim como um vírus silencioso. No 5º dia eu confrontei. Escolhi um domingo de manhã, quando ele estava tomando café lendo notícia no celular. Não me planejei para ser dramática. Sentei do lado e disse, eu preciso te perguntar uma coisa. Ele me olhou por cima do celular. Quem é a M? Algo passou pelo rosto dele. Rápido, mas eu vi. Uma reorganização interna, como quem fecha uma aba antes de virar a tela. Minha colega de trabalho. Colega de trabalho, eu repeti. Você falou pra ela que ela te entende de um jeito que facilita tudo. Silêncio. Ele pousou o celular. Você pegou meu celular e responde minha pergunta. Você não tem o direito de... Asterisco, responde minha pergunta. Asterisco. Ele suspirou, passou a mão no cabelo, ficou olhando pra mesa. A gente é amigo, é colega. Você está exagerando no que leu. Ela te perguntou quando você vai aparecer em Campinas e você disse semana que vem. Você ia lá sem me contar? Seria viagem de trabalho. Ou mentira. A palavra caiu entre nós dois com peso de concreto. Você está me chamando de mentiroso? Você está me dando razão pra isso. Eu não fiz nada, ele disse, e havia uma convicção nessa frase que era estranha demais para ser completamente falsa e estranha demais para ser completamente verdadeira. Você pegou meu celular, invadiu minha privacidade e agora tá montando um crime em cima de uma conversa de trabalho. Não é conversa de trabalho, R. Você não sabe como é o nosso ambiente de trabalho. Você disse que ela te entende. Pode ser uma expressão. Pode, eu disse. Mas não é. Você sabe que não é. E eu sei que não é. E fingir que me insulta mais do que o que você fez. Ele se levantou. Foi pra sala. Ficou de costas pra mim por um tempo. Nada aconteceu. Ele disse, mais quieto agora. Fisicamente nada aconteceu. Você pode acreditar nisso porque é verdade. Mas você queria que acontecesse. Silêncio. Não vou ter essa conversa. Por quê? Porque é verdade. Porque você está histérica e qualquer coisa que eu falar vai ser distorcida. Asterisco histérica. Asterisco essa palavra. Eu olhei pra ele e tive uma clareza fria, clínica, daquelas que aparecem nos momentos errados. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Não era descuido. Era estratégia. Me chamar de histérica era desviar o julgamento de mim pra ele. Era trocar de réu. Eu me levantei. Fui pro quarto. Fechei a porta sem bater. Por dentro, estava tudo em colapso. Por fora, fui arrumada, organizada, silenciosa. Porque eu tinha aprendido naqueles meses todos que desorganização emocional me custava mais do que valia. A gente não se separou naquele dia. Eu sei que parece
parece incompreensível de fora, mas de dentro faz sentido de um jeito que dói admitir. À noite daquele domingo, ele veio ao quarto, se deitou do lado de mim, ficou quieto por muito tempo. Depois disse: eu errei em deixar aquela conversa ir longe demais. Não devia ter alimentado. Eu não disse nada. Não significa que eu não te amo. Não é sobre amor, R. É então sobre o quê? Sobre respeito, eu disse. Sobre você ter decidido que eu não precisava saber. Mais silêncio. Me dá uma chance de consertar, ele disse. E havia algo na voz dele que eu não ouvia faz tempo. Algo mais nu, mais humano. E por favor, e eu, que tinha passado os últimos anos da minha vida construindo a teoria de que eu era uma mulher forte e racional, disse: tá bom. 2 palavras, e com elas, me enterrei um pouco mais fundo. Passaram-se 4 meses depois daquilo. As coisas melhoraram. Não quero mentir sobre isso porque seria fácil demais. Houve um período depois daquela conversa em que ele foi diferente, mais presente, mais cuidadoso, mais parecido com o homem que eu tinha conhecido naquela parede de festa. Eu fui deixando baixar a guarda aos poucos, como alguém que foi mordido por um cachorro e volta a se aproximar dele porque o cachorro ficou manso por um tempo. Eu devia ter lembrado que cachorros mansos por um tempo nem sempre foram domados. Era uma sexta-feira de março. Eu lembro do mês porque tinha acabado o carnaval há pouco tempo e ainda havia uma leveza residual no ar, aquela sensação de folga depois da festa grande. Eu fui a uma happy hour com a equipe do trabalho, a Fernanda não, colegas de equipe, inclusive o Márcio. Eu avisei o Rua antes, pelo WhatsApp. Ele respondeu com um ok, só ok, mas eu tinha aprendido a não decodificar os ok dele, pelo menos estava tentando. A happy hour foi boa. Foi a primeira vez em meses que eu ri daquele jeito solto, sem calcular o volume. O Márcio contou uma história sobre um cliente que tinha pedido uma apresentação em PowerPoint com cara de Canva, mas sem usar o Canva, e todo mundo caiu na gargalhada. Eu bebi 2 cervejas, comi porção de bolinho de bacalhau. Senti por algumas horas que era uma pessoa que tinha vida. Saí de lá às 10h30. Mandei mensagem avisando que estava indo. Não tive resposta. Quando entrei no apartamento estava escuro. Estranhei. Era cedo demais para ele ter dormido. Fui acendendo a luz da sala e o vi sentado no sofá no escuro, com o celular na mão. R, você tá bem? Ele me olhou, e havia algo naquele olhar que eu não conhecia ainda. Não era o frio calculado de antes. Era outra coisa. Mais quente, mais estável. Quanto você bebeu? 2 cervejas. 2, ele repetiu, com uma entonação que transformava o número em acusação. R, o que foi? Você ficou 3 horas nessa happy hour? Sim, com a equipe do trabalho. Com o Márcio. Eu respirei fundo. E com a equipe toda. Sim, o Márcio estava lá. Ele se levantou. Não rápido, devagar. Aquele tipo de movimentação que é mais ameaçadora que pressa porque tem controle. Você sabe que eu não gosto de você com ele. Ele é meu colega de trabalho, R. Eu não posso. Você asterisco pode asterisco. Você escolhe o não. Não é assim. É exatamente assim. Para, eu disse. Você está começando uma briga por nada. E então aconteceu. Ele pegou o copo que estava na mesinha de centro, estava cheio de água, e jogou no chão. Não em mim, no chão. O barulho foi enorme naquele apartamento quieto. O bruto pulou assustado do lugar onde estava deitado e saiu da sala. Eu congelei. Ele ficou olhando pro copo partido no chão, respirando. Depois olhou para mim, e eu vi na face dele uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não era raiva, era algo além. Era uma espécie de prazer naquele poder, naquele momento em que a sala ficou menor e eu fiquei menor dentro dela. Ele disse muito quieto: limpa isso. Eu fiquei olhando para ele. Limpa. Meu coração estava batendo tão rápido e tão alto que eu ouvia. Havia uma parte de mim que queria sair correndo do apartamento. Havia outra parte que estava tão paralisada que nem a fuga parecia possível. Eu fui buscar o pano e varri os cacos. Ele foi pro quarto sem dizer mais nada. Eu fiquei ajoelhada no chão com o pano na mão e com os cacos dentro de uma sacola plástica, e fiquei nessa posição por um tempo que não sei calcular. O bruto voltou e veio cheirar minha mão. Eu coloquei a testa no pelo dele e chorei sem fazer barulho, porque eu tinha aprendido que chorar com barulho causava mais problemas do que chorava silêncio. Quando fui pro quarto, ele estava dormindo ou fingindo dormir. Eu me deitei na beira da cama, de costas para ele, e fiquei de olho aberto no escuro até o sol começar a clarear pela cortina. Naquela madrugada, pela primeira vez, eu pensei a palavra, não em voz alta, só dentro. Asterisco, preciso sair daqui. Asterisco. Mas não saí. Ainda não. Porque na manhã seguinte ele acordou como se nada tivesse acontecido, fez café, me ofereceu uma xícara com um sorriso, e havia naquilo uma
uma normalidade tão absoluta que me fez questionar por um segundo se eu tinha sonhado, se o copo tinha existido, se os cacos tinham existido. Depois eu lembrei do Bruto saindo da sala assustado e soube que não tinha sonhado. A gente pode conversar sobre ontem? Eu perguntei. Que foi ontem? Eu olhei para ele. O copo. Ele bebeu o café, ficou quieto. Eu perdi a cabeça, ele disse. Não é comportamento meu. Você sabe que não é comportamento meu. Mas foi. Eu estava frustrado. Cometi um erro. Sinto muito. E havia naquele sinto muito uma qualidade genuína que me confundiu completamente. Porque ele parecia arrependido. Não performático, não calculado. Arrependido de verdade. E eu queria tanto que o arrependimento fosse suficiente. Asterisco: o problema com pessoas que fazem coisas ruins e se arrependem de verdade é que o arrependimento não desfaz a coisa. E a coisa vai acontecer de novo. Porque o arrependimento resolve a culpa deles, não o padrão. Asterisco. Mas eu não tinha esse vocabulário ainda. Eu só tinha o amor que estava machucado e o medo que estava crescendo, e os dois juntos me paralisavam num jeito impossível. O segundo episódio foi 3 semanas depois. Desta vez não havia gatilho externo. Não havia happy hour. Não havia Márcio. Não havia nada. Era uma noite comum. A gente tinha jantado em silêncio. Ele tinha chegado do trabalho fechado. O tipo de fechado que eu não tentava mais abrir porque já sabia o custo. A gente tinha lavado a louça em silêncio. Ligado a televisão em silêncio. Eu fiz uma coisa pequena. Ri de uma cena da série que estávamos assistindo. Uma risada alta de verdade das que saem sem permissão. Ele desligou a televisão. Eu olhei para ele. E por que você fez isso? Porque não consigo ouvir você gargalhar na minha frente enquanto você me trata como decoração nessa casa. Eu fiquei sem fala. Eu te trato como decoração? Quando foi a última vez que você perguntou como foi meu dia? Eu pergunto todo dia. Você pergunta de passagem. Você não escuta. Havia uma inversão ali que era quase elegante na sua crueldade. Eu estava sendo acusada das coisas que ele fazia. E a acusação era feita com tanta convicção que por um segundo, só um, eu me perguntei se ele tinha razão. Se eu era o problema. Eu faço tudo nessa casa, eu disse, e minha voz estava diferente agora. Firme. Havia algo que estava terminando de se partir por dentro e paradoxalmente me dando estrutura. Eu pago metade das contas, eu cuido desse apartamento, eu cuido do Bruto, eu cuido de você. E você me trata como se eu fosse um projeto fracassado. Dramática. Você jogou um copo no chão para me intimidar. Eu joguei o copo no chão, não em você. A diferença importa menos do que você pensa. Ele se levantou, foi em direção à cozinha. E não sei o que aconteceu comigo naquele segundo, alguma coisa queimou, alguma coisa que ficou quieta tempo demais e decidiu não ficar mais. Eu levantei e fui atrás. Não acaba assim. A gente vai terminar essa conversa. Ele virou. E terminar a conversa. Você quer terminar a conversa. O riso que veio não era engraçado. Você que não sabe ter conversa. Você que chora e faz drama e fica histérica. Para de me chamar de histérica. E então para de agir como. E ele avançou. Não me bateu. Preciso dizer isso porque é a verdade. Mas ficou a um palmo do meu rosto, com o dedo apontado, e a presença física dele naquele momento, a altura, o volume foi calculada. Foi uma linguagem. Asterisco: cuidado. Lembra do tamanho que eu tenho. Asterisco. Eu recuei. Um passo. E no momento que eu recuei, algo dentro de mim morreu. Não dramaticamente. Não com barulho. Foi quieto como uma vela que apaga com o vento errado. Uma parte de mim que ainda estava tentando salvar aquilo, que ainda estava esperando que ele fosse o homem que conheci naquela parede de festa. Essa parte simplesmente foi embora. Eu peguei minha bolsa. Peguei as chaves. Fui até a porta. Se você sair agora, ele disse com a voz baixa de novo, controlada, não precisa voltar. Eu abri a porta. Olhei para ele pela última vez daquele apartamento. Tudo bem, eu disse. E saí. Dirigi até a casa da minha mãe. 2 horas e meia de estrada. A noite inteira no escuro da rodovia com as músicas que ele não gostava tocando no volume que ele achava alto demais. Quando cheguei, eram quase meia-noite. Minha mãe abriu a porta antes que eu tocasse a campainha. Ela ouviu o carro na rua. Ela sempre acorda com qualquer som. Me olhou na luz amarela da entrada, me viu a cara. Não disse nada. Só abriu os braços. E eu desmoronei completamente naqueles braços. Chorei como eu não chorava desde criança. Aquele choro que vem do fundo do abdômen, que tira o fôlego, que faz o corpo todo participar. Ela não perguntou nada. Ficou me segurando no meio da entrada enquanto eu chorava tudo o que eu tinha guardado por meses. Quando finalmente parei, ela me levou para dentro, esquentou leite com mel, que é o remédio que ela usa desde que eu tinha 6 anos. Se sentou na minha frente na mesa da cozinha e esperou. Eu contei tudo, do começo, do vestido vermelho, do
do Márcio, da M, do copo, do dedo na minha cara. Ela ouviu tudo sem interromper. Quando eu terminei, ficamos em silêncio por um tempo. E por que você não me contou antes? Ela disse, e não havia julgamento na voz. Só dor, porque eu queria que não fosse real. Ela sentiu. Você perdeu um brilho, ela disse. Aquela frase de novo. Eu vi aquele dia. Eu sabia que tinha alguma coisa, mas você não. Eu sei, eu cortei. Eu não queria saber. Vai ficar aqui? É por um tempo. Se puder. Para sempre se precisar. Ela disse. E se levantou e me abraçou de um jeito que me fez lembrar de quando eu era pequena e ela era o tamanho certo para cobrir todo mundo ruim. Fiquei na cama da minha mãe por 2 dias. Literalmente na cama. Ela trazia comida. Eu comia pouco. Ficava olhando pro teto ou pro celular que não parava de vibrar. Ele mandava mensagem. Muitas mensagens. No começo o tom era de cobrança. Você saiu sem resolver nada. Que exemplo de adulto é esse? O bruto está te procurando. Depois mudou. Eu sei que errei. Pode me dar uma chance de explicar? Depois mudou de novo. Eu estou preocupado com você. Me manda uma mensagem que você chegou bem. Depois, eu te amo. Isso não vai embora do jeito que você acha. Eu li cada mensagem. Eu não respondi nenhuma. Não porque eu era forte. Era porque eu sabia que se eu abrisse aquela conversa, ele ia dizer as coisas certas, do jeito certo, com aquela voz que eu conhecia, e eu ia ceder. E dessa vez eu sabia o que a concessão ia custar. A Fernanda veio me ver no 3º dia. Minha mãe a deixou entrar sem me avisar. Elas já tinham conversado, entendi depois. Ela entrou no quarto, me olhou na cama de pijama com a cama por fazer e a cortina fechada de meio-dia e disse: levanta. Fernanda, levanta, toma banho, e me conta tudo o que eu preciso saber para te ajudar. E havia algo na franqueza dela que foi um choque de adrenalina. Eu levantei, tomei banho, contei. Ela ouviu e conforme eu falava o rosto dela foi fechando. Não de raiva melodramática, de reconhecimento quieto. Você sabe o que isso é, né? Ela disse quando eu terminei. Sei. Você disse isso em voz alta para você mesma? Eu respirei. É violência, eu disse. E a palavra no meu próprio idioma, na minha própria voz, foi diferente de ler num artigo ou ouvir numa reportagem. Foi asterisco minha asterisco. É violência psicológica. Fernanda pegou minha mão. O copo no chão era para você. Eu sei. A acusação de ser histérica era para você não confiar em você mesma. Eu sei. O isolamento da M, dos amigos, do Instagram. Eu sei, eu disse, e minha voz quebrou. Eu sei, Fernanda. Eu só não queria saber enquanto eu precisava não saber. Ela não me julgou. Esse é o tipo de amizade que salva a vida. Voltei pro apartamento uma semana depois. Não pra ficar, pra buscar minhas coisas. Pedi pra Fernanda ir comigo. Ela foi sem hesitar. Eu sabia que ele estaria em casa. Tinha combinado um horário e mandei uma mensagem 2 dias antes dizendo que ia passar pra pegar minhas coisas, que precisávamos conversar. Ele respondeu, ok. Aquele, ok, de novo. Quando abrimos a porta com a minha chave, ele estava sentado no sofá. Levantou quando me viu. Olhou pra Fernanda com uma expressão que tentou ser neutra, mas não foi. Você trouxe ela? Sim. A gente não pode falar a sós? Não. Silêncio. Tá bem, ele disse. Eu fui pro quarto e comecei a separar as coisas. A Fernanda ficou na sala, não como vigia, mas como presença, como âncora. Enquanto eu enchia a mala, ouvia os dois em silêncio na sala, nenhum dos dois falando. O bruto veio me encontrar no quarto, deitou nos meus pés enquanto eu dobrava a roupa. Eu parei, agachei, coloquei o rosto no pelo dele. Eu vou sentir falta de você, eu sussurrei. O bruto me lambeu a orelha e isso quase me quebrou completamente. Quando eu voltei para a sala com a mala, o R estava de pé perto da janela. Me olhou. Você vai fazer isso, ele disse. Não era pergunta. Já estou fazendo. Por causa de uma briga. Por causa de um padrão. Eu corrigi. Não foi uma briga. Foi um padrão de 1 ano. Ele ficou quieto. Depois, eu posso mudar. E eu olhei para ele. Olhei de verdade, sem raiva, sem amor, ou com os dois ao mesmo tempo, que é provavelmente o mais próximo de honesto. Olhei pro homem que eu tinha amado, que me tinha feito rir e me tinha feito rir menos e me tinha feito parar de rir. E eu disse a coisa mais difícil que já disse porque era verdadeira e porque era cruel de um jeito que a verdade às vezes é. Eu acredito que você acredita que pode mudar, mas eu não posso esperar para descobrir se vai. Ele abaixou a cabeça. Você era a coisa mais importante que eu tinha. Eu sei, eu disse, mas você não tratou as coisas importantes como importantes. E isso não é culpa minha. Peguei a mala, peguei a bolsa, olhei pro apartamento uma última vez. Aquele lugar que tinha sido minha casa e tinha sido minha prisão
chão com vista pra rua. Cuida do bruto, eu disse. E saí. No carro, a Fernanda não disse nada por um tempo. Só dirigiu. Depois, na estrada, ela perguntou: como você tá? Eu pensei na resposta com cuidado. Partida, eu disse. Mas inteira. As duas coisas ao mesmo tempo. Ela sentiu. Isso é bom. Ela falou. E inteira é o que importa. Ele tentou contato por semanas. Mensagens que oscilavam entre arrependimento genuíno e uma culpabilização disfarçada de amor. Você desistiu de mim. Eu não entendo como você consegue jogar fora tudo que a gente construiu. E um dia, uma mensagem longa, muito longa, em que ele explicava que havia crescido numa casa onde o pai expressava raiva dessa forma, que tinha aprendido aquilo, que não sabia outro jeito, que estava procurando terapia. Eu li aquela mensagem sentada no quarto da minha mãe, com o café esfriando do lado, e fiquei com ela muito tempo. Eu acreditei que era verdade, que provavelmente era verdade, e isso não mudou nada, porque entender a origem de uma ferida em alguém não te obriga a deixar que essa ferida abra buracos em você. Compaixão e limite podem existir no mesmo lugar. Eu podia lamentar o que a vida tinha feito com ele e, ao mesmo tempo, recusar-me a ser o lugar onde essa dor continuava sendo depositada. Não respondi. Bloqueei o número uma semana depois. Não de raiva, de necessidade clínica. Como quando o médico diz que você precisa de repouso absoluto e você tem que parar de fazer as coisas que gosta por um tempo para sarar. Esses são os meses que ninguém conta, porque não são dramáticos. Não há cena de reviravolta. Não há momento exato em que tudo muda. É lento e desigual e honesto de um jeito que os filmes não conseguem representar. Fiquei na casa da minha mãe por 2 meses. Ela não cobrou aluguel, não cobrou prazo, não perguntou toda hora como eu estava. Me deu espaço e presença ao mesmo tempo, a coisa mais difícil e mais necessária que uma mãe pode dar a uma filha adulta. Comecei terapia. Não porque alguém mandou, porque eu percebi que eu tinha um vocabulário novo para entender o que tinha acontecido. Mas nenhuma ferramenta ainda para reconstruir o que tinha sido desconstruído. A terapeuta, uma mulher de uns 50 anos com óculos de aros coloridos e jeito direto, não me deixou romantizar o sofrimento e não me deixou me vitimizar além da medida. Ela me fez a pergunta que ninguém tinha feito. Em que momento você decidiu que o amor dele valia mais do que o seu bem-estar? Demorei 3 sessões para responder essa pergunta de um jeito que me satisfez. A resposta foi: desde o começo, desde o vestido vermelho, desde o primeiro estou brincando, relaxa. Eu tinha começado a fazer esse cálculo tão cedo que tinha virado automático. Havia uma parte de mim que acreditava, acreditava de verdade, que ser amada tinha um custo e que o custo era eu mesma. De onde vem isso? Perguntei à terapeuta. De muitos lugares. Ela disse: da família, da cultura, das histórias que a gente ouve sobre como é o amor, do modo como aprendemos que mulher que insiste é ciumenta e mulher que aceita é amorosa. Eu pensei na minha mãe, que amou meu pai durante anos mesmo quando o amor não era recíproco da forma que deveria. Pensei nas revistas que eu li adolescente com dicas de como não perder seu namorado. Pensei nas amigas que diziam: todo homem é assim. Pensei na Dona Conceição dizendo: o R gosta das coisas de um jeito específico, e como eu aceitei que me adaptar ao jeito específico era a minha função. Não estou dizendo que fui vítima passiva. Estou dizendo que tinha um sistema inteiro me ensinando a ser exatamente o tipo de pessoa que aceitaria aquela relação até o limite. E eu fui uma aluna aplicada. Isso é a coisa mais perturbadora de reconhecer. Não que eu fosse fraca, que eu fosse treinada. Voltei pro trabalho, voltei pra vida, voltei pro Instagram, postei uma foto de um pôr do sol da sacada da minha mãe sem filtro e sem calcular quem ia ver. Foi um ato político pequeno e enorme ao mesmo tempo. A Fernanda me chamou para uma festa uns 4 meses depois. Eu hesitei. Aquela hesitação que é trauma, não introversão. Mas fui. Fiquei num canto com uma cerveja na mão por um tempo. Mas dessa vez o celular ficou na bolsa. Eu olhei para a sala, pro pisca-pisca, para as pessoas conversando, e senti alguma coisa que demorei para identificar porque tinha tempo que não sentia. Era curiosidade. Sobre as pessoas, sobre a noite, sobre o que podia acontecer. Era eu. Tem coisas que ficaram, que talvez fiquem para sempre. Eu fico na guarda em conversas com homens que são muito atenciosos no começo. Presto atenção no jeito que alguém fala dos outros quando está frustrado. Percebo quando alguém usa a brincadeira como escudo. Sou mais lenta para confiar, e isso às vezes me custa conexões que poderiam ter sido boas. A terapeuta diz que isso é proteção, e que proteção não é o mesmo que fechamento. Que com o tempo a minha capacidade de distinguir os dois vai ficar mais afinada. Eu espero que ela esteja certa. Eu não odeio o R. Isso é importante de dizer porque parece que deveria ser o final, o ódio, a raiva, a virada que limpa tudo. Mas não é assim. Eu tenho compaixão dele de um jeito que não me coloca em risco, que é o tipo mais honesto de compaixão que eu conheço.
Ele cresceu vendo o amor ser praticado daquele jeito. Aprendeu que controle é cuidado, que vulnerabilidade é fraqueza, que a raiva é a única emoção que não assusta. Não sou eu que vou curar isso. O que eu sei é que ele não vai curar isso enquanto houver uma mulher disposta a absorver as consequências, e que essa mulher não vai ser eu. Tenho 29 anos agora. Moro sozinha num apartamento que eu escolhi, que tem as coisas no lugar que eu escolho, a bagunça que eu decido ter ou não ter. Às vezes acordo de madrugada com o coração acelerado, resquício de algum sonho que não lembro, com a sensação de que preciso calibrar o humor de alguém antes que o dia comece. Fico alguns segundos naquele estado, olhando pro teto escuro. Depois lembro onde estou. Estou aqui, no meu apartamento, no meu silêncio, no meu brilho que está voltando devagar, como planta que não morreu mas ficou sem luz por tempo demais. Minha mãe me liga todo domingo. A gente conversa de verdade agora sobre mim, sobre ela, sobre o que a vida faz com a gente e o que a gente faz com o que a vida faz. Ela me perguntou uma vez se eu achava que tinha sido um erro, a relação, a decisão de morar junto, os meses que eu fiquei quando deveria ter ido. Eu pensei antes de responder. Não foi um erro, eu disse. Foi um aprendizado que eu não escolheria ter, mas que eu tenho. Ela ficou quieta. Depois, você perdeu o brilho por um tempo. Ela disse, mas você achou de volta. Estou achando. Eu corrigi. Ainda estou achando. Ela disse que era suficiente. E é. Se você está vendo isso e reconhece alguma coisa, não precisa ser exatamente igual, não precisa ter copo no chão, pode ser mais sutil, pode ser mais grave. O que eu quero que você leve não é conselho. Não sou terapeuta. Não sou especialista. O que eu quero que você leve é isso. O amor que exige que você diminua para caber não é amor, é ocupação. Você tem direito de ocupar o espaço inteiro do seu próprio nome. E se alguém te chama de histérica quando você tem sentimento, de sensível quando você tem percepção, de dramática quando você tem limites, essa pessoa está com medo do tamanho que você tem quando está inteira. Não encolha, não vale.